Não passe este vídeo, pois Deus quer falar ao seu coração. Se você caiu neste vídeo, é porque Deus quer trazer um recado para o teu coração. E quando Deus nos dá uma missão, quando Deus coloca algo no nosso coração, nós não devemos tapar os nossos ouvidos, nós não devemos ser negligentes. E por isso, nessa manhã, eu quero aqui compartilhar o livro de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24, que ele vem falar aqui sobre a parábola do joio e do trigo. O que significa parábola? Você sabe o que significa parábola? Parábola é um recado que Jesus, naquele momento, aonde ele chegava, ele queria comunicar algo para alguém. Quem são essas pessoas que ele queria comunicar? Para aquelas pessoas que estavam sedentos da sua palavra, para aquelas pessoas que estavam com o coração prontos para receber o recado de Deus. Por isso, muitas pessoas e até os próprios discípulos, acreditem, eles não entendiam. Então, nós vamos fazer a leitura. Acompanhe comigo aí, aproveite e receba esse recado de Deus para o seu coração. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. O que nós lemos aqui no versículo 24? Que o reino dos céus ele é semelhante a quem? Ao homem. Então, nós somos o próprio reino de Deus. Nós somos, como diz a palavra, a imagem e semelhança de Deus. Um homem que semeou boa semente. E quem é esse homem que está semeando hoje a semente? A semente é a palavra. Quem é esse homem? É o próprio Jesus. É Deus semeando essa palavra. Aonde que está semeando essa palavra? Em nosso campo. Campo pode ser o quê? Um terreno. E esse terreno é o quê? O nosso coração. Então hoje Jesus está semeando essa palavra que eu estou falando num coração. Mas será que todos vão receber essa semente, essa palavra? Entender o recado de Deus? Como está falando essa parábola, que parábola é um recado? Espero que essa palavra alcance sim. Espero que corações recebam essa semente que é a palavra de Deus. E o outro versículo ele fala assim, mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Ou seja, Jesus quer semear a boa semente. Mas muitas das vezes o que acontece? Nós dormimos, nós ficamos dispersos, aí nós não enxergamos, o inimigo vem e semeia coisas ruins. Sementes ruins, que é o joio, é algo que o mundo nos oferece. Se você não estiver prestando atenção, como aqui aconteceu quando todos dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo. E o que acontece? Conosco a mesma coisa, se nós não vigiarmos as músicas aí, eu não digo assim em si a música, mas eu digo a mensagem que aquela música traz. Quem é que vocês estão ouvindo? Qual é a mensagem que vocês estão plantando no teu coração? Presta atenção, o inimigo quer nos enganar. Vamos continuar no versículo 26. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Ou seja, o joio aqui, a plantação, ela simboliza o quê? A prosperidade. Então, na nossa vida, às vezes você tá... Sabe aquele momento que tem momento da sua vida que você tá alegre, tá feliz, tá dando tudo certo, mas chega um momento que parece que trava. O dinheiro não entra, a pessoa perde o emprego, ou seja, é aquele momento que o joio está crescendo também junto com o trigo. Uma hora você está bem, outra hora você não está legal, ou seja, nós devemos analisar e perguntar: Senhor, o que Tu queres me ensinar com isso? Porque eu estava tão bem, Senhor, eu estava prosperando, eu estava sendo abençoado e agora eu estou nessa situação. E às vezes, ao invés de Ele perguntar: o que Tu queres me ensinar, Senhor? Muitas das vezes, o que acontece? Há a murmuração,
Por que acontece isso comigo? Deus não está comigo. Fulano tá querendo tirar o meu tapete. Então, tudo isso acontece quando nós vacilamos, quando dormimos. Então, o inimigo das nossas almas é isso que ele tenta colocar, o joio. Então, quando nós estamos bem com a vida, acontece também de dar o contrário, mas nós devemos ser sábios e perguntar a Deus o que ele quer nos ensinar. Versículo 27. Os servos do dono do campo dirigiam-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? É aqui que eu falei para vocês, né? Os servos do dono estavam conversando com o dono do campo e perguntando: o Senhor não semeou boa semente? Por que esse joio está aqui? E isso que eu falei. Eu não estava bem financeiramente, eu não estava saudável. Por que eu estou doente? Por que eu estou com falta de dinheiro? Versículo 28. Um inimigo fez isso, respondeu ele. Quem que respondeu? O dono do campo. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Olha só a sabedoria aqui. Pega esse código aí para você. Os servos vieram trazer assim, dar uma ideia para ele. Por que você não tira, não arranca o joio aí do meio do trigo? E o dono do campo, muito sábio, ele respondeu: não é para arrancar. Porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Vocês podem parar aqui, algo aqui veio uma sabedoria, um código de Deus aqui nesse versículo para mim agora, que quando ele fala assim, não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Eu estava aqui pensando, imaginando aqui, quando nós estamos bem, vamos se dizer, você está alegre, você está feliz, você está bem com a sua família, e quando surgem situações adversas que não é legal, que é um desemprego ou uma doença, e você naquele exato momento você quer se livrar daquela situação, você quer sair ali do desemprego, das dívidas. E eu fiquei aqui pensando que quando nós estamos passando por essa situação que eu já passei problemas financeiros, de saúde, e eu lhe confesso que foi nesses momentos que eu estava lá no fundo do poço que Deus me deu mais entendimento, mais sabedoria para o que eu deveria fazer. Eu quero abrir aqui um parênteses e contar um testemunho. Nessa situação aqui, que quando o dono do campo falou que não era para arrancar o joio, que iriam arrancar junto do trigo, foi numa situação financeira que eu passei naquele momento e eu precisava pagar um credor. E eu não tinha aquele dinheiro. E eu fiquei desesperada. Eu fui pedir empréstimo nos bancos, fui com amigos. E o que eu fiz? Aí eu parei, eu comecei a chorar e dizer: Senhor, meu Deus, me dá uma solução, me dá uma direção, Pai. O que eu devo fazer? E Deus veio falando no meu coração e falou assim: olha o que tu tem na tua casa que tu não usa mais e vende na OLX. Eu vendo pela OLX, mas naquele momento eu não estava vendendo nada. E ele disse: vende tudo que tu tens aí que tu não usa mais. E eu fiz exatamente aquilo que Deus fez naquele momento. E vocês acreditam que eu arrecadei 90% do valor do que eu tinha para pagar? E eu conversei com o credor e falei: olha, no final do mês eu pago o restante, que era um restante mínimo. E Deus trouxe a solução. E desde aquele momento que aconteceu isso na minha vida, hoje quando eu passo por alguma situação financeira, eu já não me desespero. Eu aprendi que eu devo conversar com Deus. Você deve fazer o mesmo. Então isso que aconteceu com a sabedoria que o dono do campo teve: não arranque o joio, porque se vocês arrancarem o joio, vocês vão arrancar também o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: junte o primeiro joio e amarre-o em feixe para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Essa parte também, ela está ligada muito com a nossa vida com Deus aqui na terra. Hoje, nós podemos dizer que as pessoas, elas não querem muito saber estar conectada com Deus, estar na videira, mas elas querem o quê? Elas querem
se divertir, elas querem comer, beber, se vestir do melhor. Elas só querem para si. Mas Deus nos ensina que nós não devemos viver para nós. Vocês sabiam que nós chegamos à Terra não foi para ser servido, mas foi para servir. E é por isso que eu estou aqui servindo vocês, trazendo esse recado de Deus para os seus corações. Porque se eu não ouvir, porque vai chegar o tempo em que Deus vai pedir conta. Ele vai separar o joio do trigo e vai dizer para aqueles que vão dizer: não, Senhor, eu estava na igreja, eu te servia, e o que ele vai dizer? Não vos conheço, apartai-vos de mim. Então, isso é que o Senhor, Ele quer nos alertar, queridos. Então Deus, Ele venha te abençoar abundantemente, que Deus venha abrir os teus olhos, que você atente-se para o momento que você está passando. Não importa o que você está passando, não importa o seu cargo, não importa onde você mora, o importante é você entender que você é imagem e semelhança de Deus e que Deus te trouxe a este mundo para servir, mas também para viver uma vida abençoada. Então, queridos, fico com essa palavra. Se veja como um vencedor, se veja como uma pessoa abençoada por Deus, saudável, feliz com a sua família. Se você não tem família, mas se veja com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, se veja viajando, se veja no seu próprio negócio. É assim que você tem que se ver. Deus te abençoe grandiosamente. Se você gostou desse vídeo, compartilha com quem precisa ouvir. Já se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like. Deus te abençoe grandiosamente e até o próximo vídeo.